E a nossa prova, ela é objetiva, tá bom? Também não há redação, não há discursiva nela, isso é um mito. No edital não consta, são só 40 questões objetivas com alternativas, onde nós iremos selecionar essas alternativas que cabe ali a correta. Então nós temos aí uma nota de corte, onde o professor tem que acertar no mínimo 8 questões, para que ele consiga passar na próxima fase, que seria a avaliação da prova prática. Então, de 40 questões, eu tenho que acertar no mínimo 8 para que seja levada para o próximo nível, que é a avaliação da prova prática, que é a gravação da videoaula. Então, de 40 questões, eu tenho que acertar no mínimo 8 para que eu seja levada para o próximo nível, que é a avaliação da prova prática, que é a gravação da videoaula. Então, aqui nós temos um gráfico, que seria um alvo ali de sobrevivência, né? Que são esses 8 pontos que vocês precisam se garantir. Não se apeguem a esses 8 acertos. Tentem aumentar quanto mais pontos vocês fizerem. Também é interessante porque aí dentro da lista classificatória vocês se garantem numa posição maior lá no futuro com relação a essa lista, né, que a própria instituição fornece para os professores no momento de atribuição de aula. Nós temos aqui a seguir essa matemática de sobrevivência, que é uma estratégia onde buscar a pontuação mínima sem ter aberto um livro. É muito difícil para o professor se atentar a todo o conteúdo, a toda a proposta. No edital estabelece, né, todo o material ali programático para professor, você tem que estudar isso, e são propostas pedagógicas, e são filósofos. Tem muitas pessoas que são novas, que desconhecem, muitas pessoas que estão em processo de formação ainda, e professores que têm as aulas atribuídas com uma vida corrida. Como que ele vai fazer para estudar? A gente precisa se atentar aos pontos em interpretação, pontos em bom senso, tentar garantir uma nota melhor. Que 80% das questões, né, do componente curricular, onde esse professor está atuando, é onde ele se inscreveu. Então, ela se resume em interpretação de texto. Façam eliminação de questões, tá? Quando a gente fala de questões pedagógicas, às vezes a gente não consegue trazer à memória qual era aquela pessoa, qual era a proposta pedagógica, do que ele estava falando. Só que a gente consegue fazer uma eliminação através da ética, do profissionalismo. Será que eu, como professor, caberia ali aquela proposta de alternativa? Ou tem alguma palavrinha que não combina com ela? Então a gente consegue trazer essas alternativas e eliminá-las se for o caso. Nós temos uma logística que não seja eliminado por erros básicos. O maior inimigo de quem não estudou é o relógio. Então, às vezes a gente se prende muito a uma alternativa, a uma questão, e acaba passando o tempo. E esse tempo que foi estipulado pela FGV, ele não é ultrapassado. Por isso que as próprias instituições, né, as próprias bancas, se vocês não perceberam, se é a sua primeira vez, elas têm estipulado um tempo maior, como por exemplo, os portões eles estarão abertos, mas eles fecham às 8h30, no período da manhã. E a prova só terá início às 9 horas. Por que isso acontece? Para que dê tempo de todas as pessoas que estiverem dentro do prédio que foi estabelecido consigam estar dentro de sala de aula, para que a prova aconteça no horário exato em todo o território. Porque se a prova iniciar com um momento de atraso, aí certamente ela terá que prorrogar esse tempo de atraso. Isso acaba atrapalhando toda a logística. Por isso que isso acontece. É importante que você tente se programar e chegar o quanto antes nesse local. Faça uma pesquisa no Google, no Maps, ver qual que é o tempo de distância, colocam mais 1h30 aí para você poder se programar. Chegue cedo para que você não corra o risco de ficar impedido de estar fazendo a sua prova. A partir do momento em que você entrar no prédio, você pode ficar lá e entrar na sala de aula por volta das 10h para as 9, 15h para as 9, é você que escolhe. Quanto antes você entrar dentro da sala, você consegue ficar mais tranquilo, mais seguro. Lembrando que quando você entrar, você não pode se ausentar para ir ao banheiro. Então, já entra, vai no banheiro, no prédio, quando entrar na sala, só depois que iniciar a prova, você poderá se ausentar para ir ao banheiro, juntamente com o fiscal. Muito cuidado com o celular, com o relógio que habita, qualquer equipamento eletrônico, evite, desligue o seu aparelho celular, porque se tocar, se vibrar, se der um alarme, você será desclassificado e não seria legal isso acontecer com você.
Então, no período da manhã, nós temos os componentes de arte, biologia, história, matemática, português, educação especial. Durante a tarde, temos ciências, geografia, inglês, anos iniciais. Dentro dessa proposta, nós temos um kit obrigatório, que é o documento original com foto. A gente vai dar uma olhadinha no edital também, que vai falar sobre isso. Não pode levar um documento digital, não vai aceitar. Então, leve o seu documento original com foto. Aí pode ser RG, pode ser CNH, pode ser o passaporte. Tem alguns outros documentos que estão estabelecidos em edital. A própria banca diz que você pode levar uma caneta azul ou preta. Só que na hora de fazer a autentificação das respostas, pode ser que a caneta azul não consiga, o sistema não consiga interpretar ali a sua alternativa. Leve, se possível, até 2 canetas pretas, ou uma preta e uma azul, aí você faz em azul e depois quando você for passar, você passa na caneta preta para garantir ali a resolução na correção da sua prova. Temos aqui uma questão que eu fiquei em dúvida. Eu conversei com os meus amigos que também ficaram em dúvida com relação ao comprovante de inscrição. Eu vou abrir aqui só para a gente poder entender. Bom, eu estou no site da FGV nesse momento, onde tudo começou, então só lembrando, processo seletivo simplificado para educação do Estado de São Paulo, a educação básica, não é o nível técnico, tá? Então aqui nós temos a página de acompanhamento, nós temos o envio da videoaula. Para você, professor que já fez, tudo bem. Tranquilo. E aqui nós temos que foi lançado no dia 12 de agosto um comunicado. Esse comunicado cabe da seguinte forma: a FGV informa que o CCI dos candidatos alocados na Escola Estadual Professor Paulo de Barros Ferraz apresentou uma inconsistência no endereço. O CCI já foi ajustado para o endereço correto. Seria na Rua Panamá, 1082, Vila Esperança, Pirassununga, São Paulo. Então, atenção, professores de Pirassununga, houve aí uma alteração no endereço de vocês. Bastante cuidado com isso, para não errar o local. Nós temos aqui, na própria página principal do FGV, a consulta do local da prova. Tem muitos professores que não estão conseguindo acessar, que estão tendo dificuldades. Bom, quando eu vou diretamente no site da FGV Conhecimento, eu clico lá, né, consulta do local da prova, e eu já sou direcionada a essa página, que é o acesso através dos meus dados. Aqui eu vou digitar o meu CPF, e já sou direcionada à página onde eu consigo visualizar o meu endereço. Caso você não esteja conseguindo, acesse o nosso grupo do WhatsApp, que lá nós iremos disponibilizar. Alguns professores já compartilharam e ajudaram outros que não estavam conseguindo. E aí a gente faz esse compartilhamento de boas ações e vai um auxiliando o outro. Então aqui eu tenho a minha página da FGV, onde eu consigo acessar o meu local de prova. Então eu estou vendo aqui que eu tenho professor, língua portuguesa, o nome do concurso, que é da Educação de São Paulo, né, da Educação Básica, o número da minha inscrição, clico aqui em ver detalhes. Quando eu clico em ver detalhes, eu tenho o meu cartão de confirmação, onde eu consigo identificar o local e a realização da minha prova. Durante a minha inscrição, eu prestei bastante atenção com o local onde eu havia escolhido, a cidade que eu estou, então eu irei fazer na cidade que eu selecionei, que é Pindamonhangaba. Não tive desse problema com relação à localidade. A língua portuguesa ela acontecerá no período da manhã. O horário da prova, ela inicia às 9 horas, mas eu não posso chegar às 9 horas, eu tenho que chegar no mínimo umas 8, 8h15, porque 8h30 os portões irão fechar. Cheguem cedo, por favor, não corra esse risco de perder a prova por conta do trânsito, por conta de imprevistos. Eu tenho aqui todas as informações com relação à minha inscrição, e aqui eu tenho o endereço, prédio, a sala, o andar onde eu irei realizar a prova. Logo abaixo eu tenho um ponto de atenção. Então eu vou fazer a leitura com vocês para a gente poder entender um pouquinho melhor e tirar essas dúvidas. Temos aqui a professora, ela disse assim, precisa levar a comprovação da inscrição ou algo do tipo? Aí que está a dúvida, professora, porque a gente não conseguiu interpretar o que a banca quis dizer.
Talvez ela queira que nós nos garantimos com relação à localização da nossa prova, o local, o prédio, a sala, que às vezes muitos professores vão só com o endereço, mas não sabe qual a sala, ou esquece, dá branco. Talvez ela queira só se garantir. Mas a gente também precisa se garantir com relação a isso. Então vamos ler. Os portões de acesso aos locais de prova de todas as unidades serão fechados 30 minutos antes do início das provas. É terminantemente proibida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões. Em nenhuma hipótese, os candidatos poderão acessar os locais de prova após o fechamento dos portões. Quando o portão fechar, ninguém mais entra. Mas eu posso já estar lá dentro do prédio e ainda não estar na sala. Isso vai acontecer, porque às vezes é muita movimentação, muitas pessoas, a fila fica grande, a logística ela acaba atrasando um pouquinho, por isso que tem esse período aí de 30 minutinhos para que se organizem e a prova inicie pontualmente às 9. Pode ser que atrase, que seja muitos professores, que acabou chegando ali uns minutinhos quase em cima e demore um pouquinho e tenha que iniciar a prova às 9h10, 9h15, 9h05? Sim, lembrando que depois esse prazo será prorrogado no término da realização da prova. Procure conhecer o local de aplicação com antecedência. Então são informações que são básicas, que é importante que vocês evidenciem isso, principalmente para quem está fazendo a primeira vez ou para quem está em outra cidade. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos horários ou dos locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. Então a banca não vai nem adiantar entrar com recurso, que a banca não vai aceitar. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de, aí que está a dúvida, caneta de tinta azul ou preta, de preferência preta. Eu posso levar azul e preta? Pode, mas na hora de marcar lá, de preferência preta. E material transparente, por favor, pessoal. Caneta Bic, compacto, aquela de materialzinho transparente, não adianta você levar a caneta toda preta, querer levar lapiseira, não vai funcionar, o fiscal vai pedir para você guardar, aí vai ver se algum outro professor tem uma caneta para emprestar. Às vezes vai ter professor com 5 canetas que eu já vi e não vai querer emprestar, porque tá com medo de falhar, ou tem alguns que emprestam. Caneta transparente. Agora é o critério. Documento de identidade original em meio físico com foto. Não será aceito documento digital. E aí, deste comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Ficou a dúvida. Levo ou não levo o comprovante de inscrição, que seria o quê? Essa página aqui, ó, local de realização da prova, ou o boleto que você pagou a sua prova. O que você faria, Liliane? Eu vou imprimir e vou levar, porque a gente não sabe como que vai ter, o que vai acontecer. Então, eu irei imprimir e irei levar. Cabe você fazer o mesmo ou não. Conselho? Leve. Em seguida, somente serão permitidos recipientes de armazenamento de lanches de rápido consumo, como, por exemplo, uma barrinha de cereal. Não adianta levar potinho, tapué, com um monte de coisinha, colocar tudo em cima da mesa como se fosse um dia inteiro de prova. Vai pedir para guardar, colocar debaixo da mesa, debaixo da carteira ali. Não precisa de tanta coisa. Uma barrinha de cereal dá para levar. Por favor, não leve Doritos, nem Cheetos. Tem pessoas que levam, faz aquele crack, misericórdia, tira a concentração dos demais. Ou bala, aquelas balinhas duras que fica mastigando. Meu Deus do céu, dá até relia. Também a garrafinha de água precisa ser o quê? Material transparente, sem rótulos, que impeçam a visualização de seu conteúdo. Então, vocês têm aqueles garrafão, aquelas coisas assim, dependendo do fiscal que estiver na sala, deixar isso em evidência, garrafinha de material transparente. Tente levar ali uma garrafinha comum do dia a dia mesmo, compra uma aguinha, já leva lá. Depende muito do local, pode ser que peçam para guardar, pode ser que não. Após o ingresso no local da prova, o candidato deve se dirigir imediatamente à sala de aplicação, evitando a aglomeração de pessoas. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos seguintes documentos de identificação. E aqui nós temos documento de identificação originais, tá? Podendo ser o RG, o Registro de Identificação Civil, o RIC, carteira, o órgão de conselho de classe, carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação com foto, passaporte, carteiras de identidades expedidas pelas Forças Armadas ou Polícias Militares, Corpo de Bombeiros e Registro Nacional de Estrangeiro.
Então, estes serão os documentos aceitos para o PSS de domingo. O documento de identificação apresentado deverá permitir com clareza a identificação do candidato. Então, se você tem um documento mais novinho, leve o seu documento. Não vai esquecer, deixa tudo separado. A caneta, a garrafinha de água, o seu documento, o comprovante de local de prova. Já deixa tudo separado na bolsa para não esquecer, não ficar perdido no dia e acabar se atrasando. Não serão aceitos para efeito de identificação no dia da prova protocolos, cópias dos documentos, ainda que autenticada, boletim de ocorrência, carteiras funcionais de ordem pública ou privada, nem quaisquer outros documentos não previstos no edital. Então, como foi lido agora há pouco, serão apenas estes documentos aceitos durante a prova. Não serão aceitos como documento de identidade, certidão de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista modelo sem foto, aquele modelo mais antigo, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis ou não identificáveis e ou danificados. Quando do ingresso na sala de aula, na sala de aplicação das provas, o candidato deverá recolher todos os equipamentos eletrônicos. Lembra que eu falei agora há pouco? Atenção com celular, atenção com relógio, com fones de ouvido, chaves também, eles sempre pedem para guardar num saquinho plástico onde será entregue para vocês no dia da prova, no próprio local. Então, guarde tudo dentro. Sempre vão pedir para colocar debaixo ali da mesa ou da cadeira ali no chão, dependendo do espaço que vocês tiverem. Desliguem seus aparelhos. Relógio digital, relógio analógico não pode utilizar. Então, vocês não poderão utilizar durante a prova. Tudo ficará guardado. Qualquer tipo de equipamento, muito cuidado. Não vá deixar ligado, tá? Desliguem os alarmes antes de desligar o celular. Enfim, evitem que isso aconteça com vocês. Então, vocês receberão um envelope de segurança, onde irão lacrar todo esse material, colocar o seu nome para identificação e o telefone, porque às vezes tem professor que acaba esquecendo, aí eles conseguirão entrar em contato. Então, recebeu o saquinho, coloca o nome, coloca o telefone, acessórios lá dentro e deixa lacradinho ali debaixo da mesa. Será excluído do curso o candidato que se enquadrar em quaisquer das situações previstas no edital de abertura. Que situações são essas? Responsável pela conferência de seus dados pessoais. Haverá, no caso, a coleta de impressão digital de todos os candidatos no dia da realização da prova. Então, essa coleta ela pode acontecer no início da chegada ali de cada professor ou durante a prova. Depende muito da gestão que estiver presente. Então, dependendo, quando você faz aquela filinha logo ao entrar na sala, eles já carimbem ali, já tirem a sua digital. Ou durante a prova, vai passando de mesa em mesa, carimbando ali a digital. Não serão aplicadas provas no local, data e horário diferentes dos predeterminados neste documento ou em comunicados. Então, rolou ali uma informação no nosso grupo, a professora até perguntou, procede essa informação com relação à alteração da data? E não procede, acontecerá tudo previsto no edital. A prova acontecerá dia 16 de agosto, o envio da videoaula até dia 21 de agosto. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso dos sanitários. Se você precisa ir ao banheiro, então não entregue a sua prova. Levante a mão, o fiscal da sala ele irá até você, você pedirá para ir ao banheiro, o fiscal volante irá te acompanhar até o banheiro, você poderá usar o banheiro, volta para a sala, entrega a prova, recolhe os seus pertences e se ausenta do prédio. Lembrando que o pacotinho ele só pode ser aberto do lado de fora do prédio. E os 3 últimos candidatos a terminar as provas deverão permanecer juntos. Então, se você está entre os 3 últimos, não terminou, vai ter que aguardar até a última pessoa terminar a prova, para que os 3 saiam juntos, porque vocês serão responsáveis pelo fechamento do lacre dessas provas. Então, seus dados estarão presentes nesse documento. E aqui nós temos um método da FGV de eliminação que acontece em 3 camadas. É preciso que vocês entendam, no primeiro momento, não precisa procurar a resposta certa. Tente encontrar o erro. E esse erro sempre está em algumas palavrinhas-chaves ou algumas pegadinhas. Nós temos aqui, toda a questão tem 2 alternativas claramente fora do contexto. Já arrisca ela, porque elas não pertencem da maneira adequada. Depois, nós temos os termos proibidos, que seriam esse: desconfiar de palavras absolutas.
Sempre, nunca, todos, exclusivamente. Na educação, quase tudo depende do contexto. Então, ao ler a sua prova e tentar interpretá-la, é importante que vocês chequem essas questões, essas palavrinhas aí e trabalhem em cima de eliminação. Terceira camada, o desempate. Sempre há ali entre 4 ou 5 alternativas e a gente já faz um critério de eliminação de 2, depois mais uma, e a gente fica entre dúvida. Pelo menos comigo acontece dessa forma. Eu sempre fico com dúvida entre 2 alternativas que, para mim, elas são bem parecidas ali. Leio o enunciado, se for preciso, eu leio o texto para que eu consiga interpretar aonde que está a palavrinha ou a contextualização que não se adeque na alternativa correta para que eu consiga chegar à resposta certa. Então, essa é uma técnica que você pode desenvolver. Então, se você não tem o hábito de fazer provas, no nosso grupo nós disponibilizamos o link no Drive, onde você pode acessar todas as provas antigas do FGV e ali baixar uma ou duas. Tem várias áreas de conhecimento. Você pode dar uma olhadinha e ler e ver como que funciona, como que eles atuam. Caso vocês queiram, podem usar o celular, o computador ou até mesmo imprimir e fazer um teste rápido com vocês, teste seus conhecimentos, porque lá nós temos as provas e também temos os gabaritos. Acessem primeiro a prova, façam as questões e depois conferem no gabarito. Quais são as armadilhas e distratores dentro da prova, como que lê, né? Como que coloca o erro nas alternativas. A gente precisa tomar muito cuidado. Então nós temos a inversão de lógica, às vezes a gente se confunde muito com relação ao propósito. Leia o enunciado antes das alternativas. E no enunciado já está dizendo o que ele quer, para que eu consiga entender e contextualizar com as alternativas e até mesmo com o tipo de texto que está sendo integrado na minha proposta. Então saiba o que a questão pede antes de ser influenciado pelas opções das respostas. Às vezes eu leio a primeira resposta e falo, tô achando que é essa, mas será mesmo que é essa adequada? Será que é essa a correta? Vamos ler o enunciado, vamos ler e fazer a interpretação textual para a gente poder contextualizar todas as alternativas, tentar chegar na alternativa correta. Aí nós temos a armadilha do final, atenção total aos termos como exceto, incorreto. A banca esconde essas palavras sorrateiramente no fim da pergunta, então bastante cuidado, a gente fez essa análise, a FGV ela tem esse critério. E a leitura integrada. Leia cada alternativa rigorosamente até ao ponto final. A sua interpretação de texto ela é fundamental para que você consiga compreender e chegar na resposta correta, de formas certas e termino com um erro fatal na última palavra. Então, bastante cuidado, atenção aí para que vocês consigam chegar na resolução correta. Lembrando que a prova ela é composta por 40 questões, sendo que 30 ela é da sua área de conhecimento. Ordem de ataque. Qual que seria essa gestão de energia? A prova ela tem duração de 3 horas para 40 questões, beleza? Então a gente tem em média aí 4 minutos e meio por questão. Lembrando que nem todas as alternativas são muito extensas, então eu consigo demandar de mais tempo para umas e menos tempo para outras, principalmente quando é da sua área de conhecimento, quando é do seu componente. Para os professores de matemática, às vezes precisam chegar na resolução, então pode ser que demore um pouquinho. Então, se você não estudou nada, a gente consegue estruturar isso em cima dessas propostas. Então, nós temos o quê? Ataque primeiro, questões voltadas para a área pedagógica e interpretação. É onde o seu raciocínio está mais fresco e rentável. Então, vocês podem focar nesse primeiro momento. Depois, questões específicas que parecem casos práticos de ensino, né? Uma interpretação de texto disfarçada, onde você pode estruturar ali as alternativas e fazer as eliminações. E, por último, o conteúdo técnico, puro que desconhece totalmente. Aplique o método de eliminação e dê um palpite consciente. Então, você como professor, tem ali uma tarefa para desenvolver e você tem aquela dúvida, será que eu executaria ou não? Então, a gente consegue pensar como propostas pedagógicas, como se estivesse em sala de aula, de que forma projetaria aquela alternativa dentro da questão da banca FGV. Então, uma regra de ouro para vocês, nunca deixe respostas em branco. Tente sempre resolvê-las. É sempre importante que vocês tentem executar todas essas propostas, todas essas técnicas que foram faladas aqui. Bom, nós temos um checklist final da véspera. Não tentem, aprender nada novo, que vai confundir a cabeça. Se você não estudou, não tenta puxar nada novo, porque seu cérebro ele vai processar aquilo de uma maneira muito rápida e pode ser que você se confunda. E na hora de responder uma alternativa, você até saiba, só que por você ter lido algo recentemente,
você acaba marcando uma alternativa de maneira equivocada por conta daquele conteúdo que foi processado ali recentemente. Então o cérebro, ele não consolida conteúdos novos em 12 horas. O esforço tardio apenas rouba a sua clareza mental. Depois, uma mente que descansada acerta muito mais na interpretação de texto. Descanse. Ai, mas é sábado, tem alguma coisa para fazer, tem uma festinha. Descanse. E o dia da missão exige 0 surpresas logísticas. Então, para a mulherada, se organizem. Para os homens, se organizem. Atenção ao trânsito, atenção ao trajeto, antecipem o trajeto se possível, dependendo do local, se for capital, se for... Enfim, o trânsito pode ser que seja não muito adequado, acidentes, enfim. Eu espero ter contribuído, sanado a dúvida de vocês, professores. Se tiver alguma outra questão que não ficou clara, acesse o nosso grupo do WhatsApp. Vocês serão direcionados da melhor forma possível e também podem deixar nos comentários aqui se você precisa de algum auxílio, de alguma orientação. Um grande abraço para todos, boa prova e até o próximo encontro.